Oi, pessoal, tudo bom? Visto a grande procura de alunos com dúvidas em relação ao roteiro 2, eu decidi fazer um vídeo bem rapidinho para tentar explicar para vocês um pouco do conteúdo que é trabalhado nesse roteiro. Então, nesse roteiro, a gente estuda os tipos de circuito elétrico. Nós vimos no primeiro roteiro o que é um circuito, quais são os componentes mais básicos de um circuito elétrico, e agora a gente está aprendendo como esses componentes são associados dentro de um circuito. A gente vai aprender, então, nesse roteiro, os três tipos mais básicos de circuitos elétricos, que são os circuitos em série, os circuitos em paralelo e os circuitos mistos. Vamos começar pelo mais simples de todos, que é o circuito em série. O circuito em série é aquele pelo qual a gente tem os resistores ou os componentes associados de uma forma que a corrente só tem um caminho para seguir. Então, aqui a gente tem uma fonte de tensão que vai gerar, sei lá, por exemplo, a nossa tomada é uma fonte de tensão que gera 110 ou 220 volts. Vamos lembrar que a tensão ou diferença de potencial é o que permite que os elétrons se desloquem desse ponto, os elétrons são as cargas negativas, até passe por todo o circuito e chegue de volta na fonte ou no terra. Que é o aterramento. Então, a tensão é o que permite o fluxo de elétrons. Em casa, a gente geralmente usa 220, 127 ou 110, como as pessoas estão mais acostumadas, tá bom? Só para retomar. Corrente, a gente tem que é o fluxo ordenado dos elétrons, e resistência é a capacidade de um corpo de se opor à passagem de corrente. Então, a gente usa para não deixar muita corrente ir para um equipamento, por exemplo, ou na própria lâmpada a gente tem uma resistência para que a corrente seja dissipada e a gente tenha luz. A gente já falou sobre esses temas até mesmo no presencial, mas só para dar uma retomada, tá bom? Vamos focar novamente aqui no circuito associado em série. Então, no circuito associado em série, a principal característica é de que a corrente só tem um caminho para percorrer. Então, ela sai da fonte, os elétrons, eles passam pelo resistor 1, pelo resistor 2, se tiver mais resistores ele vai passar por todos e voltar para o ponto negativo ou para o aterramento. Então, a corrente vai fazer todo esse trajeto e ela só tem um trajeto para fazer. A corrente não tem outro caminho para seguir. No circuito em série, a principal característica é de que a corrente ela vai ser a mesma no resistor 1 e no resistor 2. Então, a corrente vai ser a mesma ao longo de todo o circuito. No entanto, a tensão ela vai ser dissipada. Então, se aqui a gente tem uma tensão, sei lá, de 220 volts, um pouquinho dessa tensão vai ficar aqui e um pouquinho vai ficar aqui de acordo com a resistência do resistor, tá bom? Então, corrente é a mesma, tensão ela muda de acordo com a resistência. Então, um pouquinho da tensão vai ficar retida aqui e o outro pouquinho vai ficar retido aqui, certo? No resistor em série, a gente tem um problema que é o seguinte: se um dos componentes queima, a gente perde a ligação. Nós vimos que um circuito elétrico é um circuito fechado, então a gente precisa gerar uma diferença de potencial que vai daqui até aqui. Essa diferença de potencial, lembra que a gente falou do fluxo da caixa d'água e tudo mais? É o que movimenta os elétrons. Se a gente não tem o circuito vindo daqui e fechando, esse fluxo é interrompido, então não tem como os elétrons circularem. Então, se um componente queima, digamos que uma lâmpada ou um resistor queima ou é retirado, a gente abre o circuito e a corrente não pode circular. Por isso que, por exemplo, as luzes de Natal são associadas, a maioria pelo menos é associada em série. E às vezes quando a gente queima ou arranca uma lâmpada, as outras param de funcionar também. Isso porque o circuito é interrompido. E quanto mais componentes a gente tiver no circuito em série, mais lâmpadas ou mais resistores, menor vai ser a corrente. Por isso que se a gente coloca várias lâmpadas em um circuito em série, quanto mais lâmpadas eu colocar, menor vai ser a luminosidade das lâmpadas. Aqui eu tenho um outro esqueminha de um circuito em série. Aqui a gente tem a fonte, 3 lâmpadas associadas em série. Independente da quantidade de lâmpadas, se eu colocar 4, 5, vai continuar sendo em série, porque a gente só tem um caminho. Ó, a corrente vem aqui, passa pela terceira, desce e volta. É apenas um caminho. Então, quando você não souber como identificar um resistor, um tipo de circuito, é só você fazer essa análise de quantos caminhos possíveis a corrente possui, tá bom? Vamos olhar agora o circuito em paralelo. O circuito em paralelo ele é um pouco mais complexo, mas não é difícil identificar quando o circuito é em série ou em paralelo. Vamos lá.
A gente identifica um circuito paralelo como observando se a corrente possui mais de um caminho para percorrer. Então, a gente tem aqui uma fonte de tensão e da fonte está saindo uma corrente. A corrente possui algumas possibilidades de caminho que ela pode fazer. A gente pode ter uma corrente saindo daqui e descendo no resistor 1, e a gente vai ter uma corrente 1. A gente pode ter uma corrente descendo no resistor 2, aí a gente vai ter uma corrente I2, ou uma corrente descendo no resistor 3 e vai ter uma corrente I3. Nesse tipo de circuito, se o R1 queima ou é arrancado, a gente ainda tem a possibilidade da corrente continuar circulando. Digamos que o R1 está queimado, a gente arrancou esse resistor, e esses dois ainda estão funcionando. Então, a corrente vai vir aqui, ela não vai descer, porque aqui a gente não vai ter uma diferença de potencial, porque o circuito está aberto. A corrente vai passar direto e vai descer no R2 e vai descer no R3. E depois volta para cá, certo? Vamos lá para as características do circuito em paralelo. Então, a principal característica é que se um componente queima, os demais vão continuar funcionando. Essa é a principal vantagem e um dos principais motivos pelo qual os resistores, a associação em paralelo é utilizada nas nossas residências. A segunda característica é que todos os componentes vão receber a mesma tensão. Então, se aqui da fonte sair uma tensão de 220 volts, o resistor 1 ou o aparelho que tiver aqui vai receber a tensão de 220 volts, assim como o aparelho que tiver aqui e o aparelho que tiver aqui. A tensão vai ser sempre a mesma. O que vai mudar é a corrente, que vai estar diretamente relacionada à grandeza ou à quantidade de resistência que tem no aparelho. Quanto mais aparelhos eu tiver, como a tensão vai ser a mesma em todas, se eu tenho aqui 3 aparelhos, eu tenho 3 correntes sendo geradas. Se eu aumento, coloco 4, 5, 6 aparelhos, a gente vai ter ainda mais corrente. Por isso que existe o disjuntor na nossa residência, para que quando a gente ligar muitos aparelhos, a quantidade total de corrente que está sendo gerada não exceda o que é suportado pela nossa fiação e acabe gerando um incêndio, certo? Outra característica do circuito em paralelo que está, na verdade, relacionada com o fato de todos os componentes estarem sujeitos à mesma tensão elétrica. Então, se eu tenho 220 saindo daqui, eu não vou dissipar um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, como no circuito em série. Vou ter sempre a mesma tensão em todos os componentes. Então, uma vantagem é que eu posso, por exemplo, em lâmpadas, eu posso ligar inúmeras lâmpadas que todas vão ter a mesma luminosidade forte, porque vão estar recebendo a mesma tensão elétrica, diferente daqui onde ela é dissipada, certo? E, por fim, a gente tem o circuito misto. No circuito misto, nós temos uma mistura, o nome já diz, de um circuito em paralelo e um circuito em série. Ele é um pouquinho mais complexo de identificar e ele é utilizado de acordo com situações bem específicas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma fonte de tensão, onde está saindo uma corrente. A corrente ela vai chegar aqui, onde a gente tem o resistor 1 e o resistor 2, que estão em paralelo. Então, a corrente I ela vai ser dissipada em uma corrente I1 e uma corrente I2. A I1 no resistor 1 e a corrente I2 no resistor 2. Em seguida, essas correntes vão se juntar de novo aqui e vão sair da mesma quantidade que elas entraram. Então, entrou I é igual a I1 mais I2, então I2 é igual a I2 mais I1 é igual a I. Então, a corrente que entra é a corrente que sai. Logo em seguida, a gente tem resistores em série, então esse I vai passar pelo R3 e o mesmo I vai passar por R4. Lembrando que a corrente nos circuitos em série é a mesma em todo o circuito. Então, o único local onde a gente vai ter correntes diferentes é aqui dentro dessa malha, onde a gente tem dois resistores em paralelo, certo? Então, o circuito misto ele é usado em situações bem específicas. Se eu quero ter aparelhos recebendo menos corrente em um ponto e depois aparelhos recebendo menos tensão, isso está muito relacionado a como eu quero fazer a fiação da minha casa ou montar um circuito elétrico, por exemplo, certo? Então, essa é a explicação mais simples em relação aos 3 tipos de circuito que a gente estudou. Eu espero que ainda assim não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas se ficou, podem ficar à vontade para me mandar mensagem. Se necessário, eu posso até gravar outro vídeo. Pessoal, acabei retomando para dar mais uma dica para vocês, que é o seguinte. Como saber se o circuito é em série ou em paralelo? Uma dica bem simples que eu utilizava bastante no ensino médio era o seguinte. Eu pegava um pedacinho de papel
ou o meu próprio dedo, e eu colocava em cima de um dos componentes e observava o caminho da corrente elétrica. Por exemplo, aqui, a gente tem os componentes e eu coloco um papelzinho em um dos componentes. Eu vou ver se a corrente ainda assim vai ter um caminho para seguir. Então, se eu coloco o papel aqui nesse componente, eu vejo que o circuito ele perde o fechamento dele. Então, a corrente vai vir até aqui, o circuito, desculpa, vai vir até aqui e vai ser interrompido. Então, a gente não tem a corrente indo de um ponto ao outro. Ou seja, só existe um caminho pelo qual a corrente pode seguir, que nesse caso está destruído ou o componente foi retirado. Logo, se quando eu coloco o papelzinho eu não tenho mais passagem de corrente porque o circuito foi aberto, eu posso dizer que eu tenho um circuito em série. Aqui, no exemplo da lâmpada também, onde a gente tem esse exercício na apostila, eu tenho várias lâmpadas associadas em série, mas eu não sei que elas estão em série. Então, o que eu faço? Eu pego um papelzinho e coloco em cima de uma das lâmpadas. Vou colocar aqui da lâmpada 2, por exemplo. Eu logo vejo que o circuito foi interrompido, então a corrente não vai conseguir sair de um ponto e chegar a outro. Logo, eu sei que essas lâmpadas estão associadas em série. Em relação ao circuito em paralelo, se eu coloco o papelzinho em um dos componentes, vou colocar aqui no último, no R3, por exemplo. Eu vejo que por mais que o circuito esteja aberto aqui, a corrente possui outros caminhos pela qual ela pode fluir e chegar até aqui o final. Eu posso colocar até mesmo aqui no R1, eu logo vou ver que a corrente vai sair daqui e vai conseguir passar pelo R2, pelo R3 e voltar.